Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Pronto, já estamos juntos aqui no seu programa A Voz da Profecia e como sempre a gente começa relembrando a nossa bendita esperança, a nossa convicção de que o Senhor Jesus está no controle da história e no momento certo Ele virá para buscar a sua igreja. É preciso que você e eu, nós todos, o mundo inteiro, conheça essa mensagem e mais do que isso, é preciso que nós nos preparemos para esse maravilhoso dia, porque aquele que vem virá e não tardará. Muito obrigado porque você está conosco, porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Grande abraço para você e para toda a sua família. Estamos juntos, mais uma vez. No programa de hoje nós vamos ver o testemunho do Luiz Gustavo. Ele vai contar para nós uma história que ouviu dos seus pais. Como Deus cuidou dele quando ainda estava no útero materno. Você certamente vai gostar muito dessa história e vai ver como nos nossos momentos de crise o Senhor cuida de nós. É claro que tem as músicas do Quarteto Arautos do Rei, como sempre, e eu terei o prazer de compartilhar com você também a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no quinto milagre realizado por Jesus, de acordo com o registro do Evangelho de João. João apresenta, ele selecionou e registrou apenas 7 milagres, das centenas de milagres que Jesus realizou. E todos esses 7 milagres trazem uma mensagem, trazem um ensino. Hoje nós vamos ver o quinto desses milagres. Estamos juntos, permaneça com a gente, já está no ar a Voz da Profecia.
mais puro amor, o nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir, pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver. Muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 17 anos, moro em Arthur Nogueira e faço farmácia no UNASP. A minha história começa já desde antes do meu nascimento, num período que os meus pais estavam passando por um momento delicado no casamento deles, estavam em crise no casamento deles, que estava afetando muito os dois. E
E nesse período, a minha mãe estava grávida já de mim e como estava afetando muito ela passava muito tempo nervosa. E isso ela acredita que acabou atrapalhando um pouco no período de gravidez dela. No período de gravidez dela, ela teve um determinado dia alguns sangramentos, que ela acreditou que ela estava perdendo o bebê. E aí ela correu para o hospital para saber o que estava acontecendo, mas era só um sangramento. Depois continuou com a gravidez normal, até que o dia do meu nascimento mesmo, da cesárea, o médico abriu a barriga da minha mãe e falou assim: o bebê está aqui, mas a gente aqui tem 2 bolsas. Uma bolsa com o teu filho, mas uma outra bolsa está vazia. Que até hoje ela fica um pouco curiosa para saber o que é uma dúvida que ainda não foi respondida. Depois do meu nascimento, com 11 meses de idade, eu acabei passando muito mal mesmo. Até que a minha mãe teve que me levar no pronto-socorro. Do pronto-socorro, um médico passou para outro médico e de outro médico eu acabei parando na Unicamp. Na Unicamp, eles começaram a fazer vários exames, porque a minha situação era um pouco séria. E aí, eles fizeram um exame, depois deu errado e tiveram que refazer esse exame. E ali, com 11 meses de idade, a ponto de morrer, eles descobrem que eu estava com meningite bacteriana, que foi um choque tremendo para minha família, porque eu já tinha nascido com uma dúvida se era para ter me perdido ou não, mas naquele dia eles viram que eu estava com um problema muito sério. Até que a minha mãe não era adventista ainda, ela era de uma outra denominação e ela orava muito porque ela ficava muito preocupada. Os meus pais ficavam muito preocupados, né? E isso mobilizou muitos parentes, familiares, amigos que ficavam orando e torcendo por mim. A meningite bacteriana, como o médico disse e suspeitava que eu ficasse com sequelas que me prejudicasse alguns dos meus sentidos, ou na minha fala, no meu desenvolvimento, porque eu era uma criança muito pequena ainda. E eu fiquei alguns meses internado. E aí depois que eu realmente tive alta, que eu pude ter uma boa melhora, eu só fiquei com prejuízo da minha audição. Eu não escuto do meu ouvido esquerdo. Que isso já foi um grande milagre, porque era para eu ficar com sequelas muito maiores, ou nos meus 2 ouvidos, e aconteceu que eu fiquei só com do meu ouvido do lado esquerdo. E hoje eu consigo ouvir perfeitamente, mas só com o ouvido do lado direito, que ele acaba compensando os 2 lados. Toda vez quando a minha mãe me conta essa história, ou quando por algum motivo, a gente vê alguma foto, quando eu estava internado e tal, ela me falava de como ela se sentia meio em apuros, de como ela ficava extremamente preocupada por eu estar numa situação de quase morte, e depois que todo esse episódio passou, ela sempre me fala de como Deus é bom, de como Deus esteve ali ajudando ela, porque só foi Ele mesmo para poder estar ajudando nessa situação. Por mais que eu não escute do meu ouvido esquerdo, eu me sinto normal, mas mesmo assim eu não acredito, não me passa essa ideia que aconteceu tudo isso comigo, sem que eu nem pensava direito sobre isso. E hoje as pessoas às vezes me perguntam sobre Deus e coisas semelhantes, sabe? E eu não sei responder às vezes para as pessoas, comprovar se Deus realmente existe. Mas olhando todo esse histórico, até mesmo antes de eu ter nascido, é como se fosse uma certeza. Porque desde muito cedo eu vejo aquilo que Deus tem feito por mim e feito pela minha família acima de tudo. Foi Deus que fez esse milagre na minha vida. Você ouviu Arautos do Rei, o nome Cristo, oh bendito Cristo, esse nome tem poder. E nós ouvimos também o testemunho do Luiz Gustavo, mostrando como Deus, mesmo antes que ele nascesse, já estava cuidando dele. Isso me faz lembrar o texto do Salmo 138, verso 8. O salmista diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo.
Numa outra versão contemporânea está escrito assim: o Senhor cumprirá os seus propósitos na minha vida. Creia nisso, Deus tem propósitos para a sua vida, Ele está executando a sua vontade na sua vida. Por isso mesmo, nos momentos mais difíceis, siga confiante no Senhor, porque Ele é Deus, Ele cuida dos seus filhinhos. A gente vai para um rápido intervalo, mas logo na sequência eu volto e nós vamos abrir juntos a palavra do Senhor. Fica com a gente. Pronto, já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia. Eu tenho um presente para você, que sempre tenho mostrado aqui no nosso programa, é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Olha que aqui no verso existem 15 temas, todos eles são baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Você quer esse presente? Quer receber essa mensagem de Deus aí na sua casa para poder assisti-la, para você meditar nela todas as vezes que desejar? Peça que a gente lhe manda. Não lhe custa absolutamente nada. É um presente da Rede Novo Tempo para você e esse presente, é claro, é patrocinado pelos Anjos da Esperança. São pessoas queridas que de maneira voluntária e sistemática elas fazem doações financeiras para manutenção e crescimento do Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Portanto, os Anjos da Esperança já pagaram a conta do seu DVD. Peça que a gente vai lhe mandar, tá bom? Você entra em contato conosco, pode ser pelo telefone, tá bom? Ligando para a gente em horário comercial, tá? O número está aí, 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, você usa o WhatsApp, mais prático, não é? Aí pode ser qualquer dia, qualquer hora, você manda a mensagem, quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. O número é 12981001615, está aí na sua tela. Manda mensagem para a gente. Ou você pode pedir através das nossas redes sociais, que você vê na sua tela durante o programa. É um presente feito com muito carinho para você. Chegou a hora da gente abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Estamos fazendo aqui uma série de estudos nesse Evangelho magnífico e eu quero ter o prazer hoje de compartilhar mais uma vez com você a palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Pai querido, por tua bondade eu te peço, Senhor, ilumina-me e todos que estão comigo agora, para que juntos nós entendamos e recebamos bem a mensagem que tens para nós, Senhor. Especialmente se alguém passando por uma crise, por um momento difícil, eu te peço, Pai, dá a esse teu filhinho, essa tua filhinha, Senhor, o conforto que necessita receber nesta hora. Nós te pedimos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos então à palavra do Senhor. Eu quero convidar você para a gente começar agora no Evangelho escrito por João, Evangelho de João. Vamos ao capítulo 6, a partir do verso 14. João, capítulo 6, verso 14. E aqui tem uma explicação de algo que aconteceu logo após Jesus ter realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Veja o que está escrito. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E no verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus havia feito o quarto milagre registrado por João, multiplicação dos pães e dos peixes. E o povo ficou tão encantado que a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: vamos proclamá-lo rei. Ele é nosso rei. Ora, imagine um rei com esse poder todo, não é? Ele faz comida aparecer do nada, ou quem sabe pouquinha coisa ele multiplica e se torna muita coisa. Ora, quem não gostaria de ter um rei desse? Qual a nação que vai passar necessidade? Qual a nação que vai passar fome? O seu exército, por exemplo, jamais terá dificuldades na guerra, porque nunca vai faltar alimento para os seus soldados. Vamos proclamá-lo como rei. Uma questão importante para a gente entender aqui do contexto. Isso ocorreu no primeiro século da era cristã. O Império Romano estava dominando boa parte do mundo, inclusive Israel.
Os judeus estavam sob o domínio dos romanos e os romanos eram cruéis. Eles sonhavam com a libertação do jugo romano. Então, eles veem Jesus como um rei em potencial, que poderia libertá-los de Roma. Por isso que o texto diz que eles, vendo o que Jesus havia feito, estavam decididos a arrebatá-lo para o proclamarem rei. Jesus, percebendo essa intenção deles, retirou-se. Por que Jesus se retirou? Porque é claro que Jesus não veio aqui para ser um revolucionário contra o Império Romano. Jesus não veio para ser o rei dos judeus. Jesus não veio para estabelecer um reino político, econômico. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, um reino espiritual. Jesus não veio para libertar uma nação de uma outra nação. Jesus veio para libertar toda a humanidade do jugo, do cativeiro, do domínio do pecado. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Quando a gente lê nos evangelhos de Mateus e Marcos a respeito desse próprio tema, está escrito que Jesus, ele compeliu os discípulos, ele obrigou os discípulos a embarcarem, a entrarem num barco e saírem daquele lugar ali. E por que Jesus fez isso? Porque até os próprios discípulos de Cristo, não entendendo bem ainda a missão do Messias, estavam decididos e também queriam estabelecer Jesus como rei que dominaria sobre Israel e libertaria o seu povo do cativeiro romano. Então Jesus, Mateus e Marcos dizem que Jesus compeliu, obrigou os discípulos a embarcarem. E nessa hora Jesus então foi se despedir das pessoas e ele, como diz o texto, foi para o monte. O que Jesus foi fazer no monte? Jesus foi orar. Eu penso que naquele momento Jesus estava se sentindo cansado, incompreendido e solitário. Aquele que deveria ter sido um dia de descanso, tornou-se um dia de muito trabalho, mas como disse, talvez o que mais cansou Jesus foi o fato de se sentir incompreendido, se sentir solitário. Jesus foi para o monte orar e eu imagino que ali no monte Jesus orou para que as pessoas entendessem a sua missão, que eles não ficassem confusos em relação ao propósito da sua presença nesse mundo. Eu imagino que Jesus orou pelos discípulos, porque Jesus entendeu que os discípulos sofreriam grande decepção quando percebessem que ele seria preso, julgado, condenado e crucificado. Vamos ler o texto agora do milagre. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16 aqui na sequência. Do 16 até o 21 está escrito assim: Ao descambar o dia, ou seja, no finalzinho da tarde, os seus discípulos desceram para o mar, porque Jesus os orientou, conforme nós vemos em Mateus e Marcos. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Os discípulos entram no barco, seguem, como diz o texto aqui, na direção de Cafarnaum, mas enquanto eles estão ali navegando, uma tempestade aparece. Eu imagino que esse deve ter sido, claro, um momento muito difícil, não é? Difícil para eles, como teria sido difícil para qualquer um de nós. Eles estavam navegando no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é conhecido como Lago de Tiberíades. Na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce. E eles foram surpreendidos dentro daquele grande lago por uma tempestade. Esse lago fica numa depressão abaixo do nível do mar. Ele é cercado por montanhas. Tempestades repentinas e violentas, elas são frequentes, causadas pelo ar frio procedente das regiões montanhosas vizinhas. Eu já tive a oportunidade de navegar no Mar da Galileia. E eu me lembro muito bem uma vez ouvindo o nosso guia, o nosso
guia turístico dizer que, enquanto nós atravessávamos o Mar da Galileia, de que é muito comum ali naquele lugar a seguinte recomendação: olha, com vento não navegue, porque as águas se agitam muito e de forma muito rápida. A largura do Mar da Galileia ou do Lago de Tiberíades é de cerca de 10 quilômetros. De acordo com o texto bíblico, eles tinham navegado uns 5 quilômetros. Significa que eles estavam no meio do mar. Era noite, era madrugada, as águas estavam furiosas. Claro que havia risco de afogamento. E aí, se a gente vai ao texto de Mateus, a gente vê mais detalhes. Eu vou então aqui buscar na minha Bíblia Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 25. Olha aqui, está escrito assim: entretanto o barco já estava, verso 25 na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E agora, a partir do verso 26, está escrito assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Tremenda experiência vivida pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto bíblico aqui de Mateus diz que eles estavam na quarta vigília da noite. Os judeus costumavam dividir a noite em 3 vigílias, mas, pelo que a gente vê aqui, eles tinham adotado o sistema romano, que dividia a noite em 4 vigílias, das 6 horas da tarde até as 9 da noite, depois das 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. O texto diz que Jesus foi na quarta vigília da noite. Significa que entre 3 e 6 horas da manhã foi que Jesus apareceu. Eles já estavam há um bom tempo ali à deriva, no Mar da Galileia. Estavam angustiados, estavam com medo. Certamente fizeram tudo o que puderam, mas havia um risco de irem a pique, de naufragarem. Havia risco de afogamento. Então os discípulos estavam desesperados. Bom, e se nós estivéssemos no lugar deles, certamente também sentiríamos muito medo, não é? Pensando agora no sentido assim, sentido espiritual, trazendo para a nossa realidade. Quantas vezes nós, no mar sombrio, né, das tempestades, dos problemas da vida, quantas vezes nós também ficamos apavorados, ficamos assustados. Será que nessa hora estou falando para alguém que está passando assim um momento muito difícil na vida? Certamente sim. Eu não sei quem é você, é claro, não sei onde é que você está, mas eu sei que você está aí e é provável que você esteja entre estes que estão vivendo momentos de angústia. Não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que de uma hora para outra o mar da sua vida ficou assim tão agitado. E você está temendo perder algo, perder alguém, talvez temendo perder sua própria vida. Eu não sei o que está acontecendo, se são problemas de saúde, talvez conjugais, ou no relacionamento com os filhos, ou com seus pais, com seus irmãos. Talvez você esteja tendo problemas financeiros, esteja desempregado. Não sei o que está acontecendo, mas é possível que o mar da sua vida esteja agitado. Pois eu quero lhe dizer, segura na mão de Deus, confia no Senhor, apesar de todas as lutas e dificuldades pelas quais você tem passado. Eu costumo dizer que todos nós seres humanos temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos, não é verdade? Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Todos nós vivemos esses dramas. E há momentos quando os dramas
ficam mais intensos e mais profundos. O que fazer nessa hora? O que eu posso lhe dizer é: confie no Senhor, segure na mão de Deus. Os discípulos estavam ali angustiados e de repente eles veem um vulto e eles pensam, conforme o texto que nós lemos aqui, que poderia ser um fantasma, talvez um espírito aí, uma alma penada. Quem sabe eles tenham pensado assim: isso deve ser o diabo, não é? O diabo tentando nos destruir, tentando nos matar. Foi ele que mandou essa tempestade furiosa, e ele está tentando nos destruir, e ele vem agora para nos assustar. Se você analisar bem o texto e o contexto aqui, você vai entender que os discípulos tinham há pouco tempo vindo de uma missão para a qual Jesus os havia enviado. E nessa missão eles fizeram um lindo trabalho, inclusive libertando pessoas do demônio. Eu penso que nessa hora é possível que alguns deles tenham pensado: olha, o diabo veio se vingar, ele veio nos destruir, ele está aproveitando que Jesus não está aqui conosco e ele veio para nos destruir, ele veio para nos matar. O texto diz que eles pensaram que era um fantasma, eles ficaram apavorados e é assim, geralmente no medo a gente imagina o pior, não é? Eu costumo dizer que nas horas de crise, muitas vezes, nós nos esquecemos do que devíamos lembrar e nos lembramos do que nós devíamos esquecer. Mas aí, quando estavam apavorados, Jesus disse assim: sou eu, não temais. Ou sou eu, não tenham medo. João declara que Jesus, ele usou essa expressão sou eu ou eu sou repetidas vezes, especialmente assim em momentos difíceis, em momentos cruciais. Por exemplo, quando Jesus afirma a sua pré-existência divina, Jesus disse assim para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 48. Em outro momento, ao Jesus predizer que ele seria traído por Judas, Jesus disse assim: desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Está em João capítulo 13. E quando Jesus foi abordado no Getsêmani, você se lembra? Os soldados, juntamente com os sacerdotes, chegaram lá no Getsêmani a fim de prenderem Jesus, e eles perguntaram quem era Jesus de Nazaré. Jesus disse assim: sou eu. E aí está escrito que todos eles recuaram e caíram por terra. Isso é João no capítulo 18. Veja, não sempre, mas nesses momentos de crise, ao Jesus declarar sua identidade, parece como no Antigo Testamento, uma declaração de sua divindade. E olha que a reação dos discípulos confirma exatamente essa compreensão da divindade de Cristo. Veja, aqui no texto que eu li, Mateus, no capítulo 14, vamos voltar ao texto rapidamente. Mateus capítulo 14, depois que Jesus se apresenta aos discípulos, 14:33, depois que Jesus se apresenta, entra no barco, o vento cessa e Jesus está com eles, está escrito assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos não tiveram dúvida de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso que eles adoraram ao Senhor. E Pedro, hein? Pedro teve uma experiência interessante. Foi uma experiência, assim, extraordinária, mas também um pouco constrangedora. No texto que nós lemos, eu vou reler aqui a partir do verso, aqui onde fala a respeito de Pedro, verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, ou numa outra versão diz assim: sendo que és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Pedro era tremendo, hein? Pedro tinha suas iniciativas. Pedro era bastante impetuoso. Quando ele percebe que é Jesus, ele diz assim: Senhor, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ir ter contigo aí. Manda eu andar sobre as águas como o Senhor está andando. E Pedro, pela fé, andou sobre as águas. Veja que enquanto ele esteve olhando para Jesus, enquanto o seu olhar esteve fixo em Cristo, Pedro caminhou sobre as águas. O milagre aconteceu, mas quando Pedro começa a olhar para si, olhar para os outros, olhar para o vento, então Pedro passa a afundar. E no desespero ele pede ajuda, ele grita por socorro, imediatamente Jesus o socorreu. Depois de livrá-lo do risco de afogamento, Jesus então o repreende. E veja, Jesus repreendeu Pedro não por tentar andar sobre as águas, mas por ter perdido a fé, por ter olhado para si, olhado para os outros, olhado para o vento e deixado de olhar para o Senhor. Quais são os ensinos que a gente recebe, que a gente aprende desse milagre, ou desse sinal, como João gosta de dizer? Eu penso que aí há algumas lições muito interessantes que a gente pode tirar para a nossa vida espiritual. E a primeira lição é essa: Jesus é Deus. Aliás, esse é o propósito de todos os milagres, de todos os ensinos registrados, todos os sinais registrados por João no seu Evangelho. É mostrar para você e para mim que Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus é o Criador, Ele controla a natureza. Ele está acima das leis que Ele mesmo criou. Você se lembra como João começa o seu Evangelho? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, João não tem dúvida alguma, e o propósito do seu Evangelho, o propósito maior é esse, é mostrar para você e para mim, para nós todos, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E como disse, ele tem poder sobre a natureza que ele mesmo criou. Você se lembra quando começou o êxodo do povo judeu saindo do Egito para a Palestina? Um fato histórico ocorrido por volta do ano 1450 a.C. Logo no início do êxodo, a palavra de Deus diz que o Senhor abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse em seco pelo meio do mar. E aí, quando vai chegando 40 anos depois, o final do êxodo, para que o povo entre na terra prometida, então Deus faz parar a correnteza ou as correntezas do Rio Jordão para que o povo possa atravessar o rio em seco. É assim, o Deus Criador, apresentado desde o Gênesis, no Êxodo e em todo o Antigo Testamento, agora está se manifestando, está se tornando carne, se tornando gente, se tornando homem e habitando entre nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. Essa é a grande mensagem. Ele é Deus, ele não é um ser criado, ele não é um ser inferior. Essa é uma grande mensagem. Sabe outra mensagem maravilhosa que a gente tira desse milagre aqui? É a ideia de que o Senhor, ele vem e ele se apresenta a nós na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E o jeito de Deus e a hora de Deus será sempre o momento oportuno, será sempre o momento certo para a intervenção divina. É assim, muitas vezes quando a gente menos espera, é que o Senhor se apresenta, não é? Ele age na sua hora, e a hora de Deus é a hora certa, às vezes de forma muito inesperada. Eu já ouvi história de pessoas que conheceram a Deus e que passaram a amar a Deus e seguir os caminhos do Senhor por exemplo, num funeral, às vezes num funeral de uma pessoa querida, de um parente, de uma pessoa conhecida. Ali a pessoa se sentiu tocada por Deus e decidiu que iria procurar se aproximar mais do Senhor. Não sei se você já ouviu, por exemplo, a história de alguém que, quando nasceu um filhinho, uma filhinha, sentiu uma responsabilidade maior de buscar a Deus até para criar os filhos no caminho do Senhor, e aí a pessoa se volta para o Senhor e acaba se encontrando com Ele. Outros que encontraram a Deus em momentos de profundo sofrimento ou de grande alegria.
alguns que encontram a Deus quando estão ali cultuando ao Senhor no momento de culto, de adoração, ou mesmo quando estão lá em meio à natureza, em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento. O Senhor se manifesta na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Foi assim com os discípulos também, não é? Estavam ali no barco e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Eu estou me lembrando aqui uma vez que senti o Espírito de Deus tocar o meu coração de uma forma assim completamente inesperada. E eu compartilho com você rapidamente. Eu era um garoto, na verdade um adolescente aí de uns 15, 16 anos, e certa vez eu saí da minha cidade, Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e com mais alguns amigos nós fomos à cidade de Feira de Santana, que fica a uns 400 quilômetros da minha cidade. E chegando à Feira de Santana, nós avançamos mais uns 40 quilômetros para o IAN, hoje chama-se FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. É uma grande instituição educacional que a Igreja Adventista tem ali na Bahia, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana. E a intenção nossa ao ir ao colégio foi participar das festas ali de aniversário do colégio. Naquela época o IAN, ou a FADBA, estava ainda nos seus primeiros anos. Foi muito maravilhoso, tivemos momentos assim bem agradáveis ali, um final de semana. Mas olha, como nós éramos todos ali adolescentes e jovens, a gente foi lá participar das festividades e tudo, mas a gente queria também ver as meninas, não é? Claro, aquela fase assim de querer namorar e tudo. Só que nós ficamos meio decepcionados no colégio, porque apesar de ter muitas meninas bonitas, estavam todas lá com seus namorados e a gente não deram muita moral para a gente, não tivemos sucesso. Bom, terminou o programa no domingo à tarde e nós pegamos um ônibus até Feira de Santana e ali nós viajaríamos para Vitória da Conquista. Mas quando chegamos à rodoviária de Feira de Santana, o nosso ônibus para Vitória da Conquista era só às 10 da noite. Então nós pensamos, o que vamos fazer aqui? Andamos um pouco ali na região da rodoviária e aí decidimos ir à Igreja Adventista, ir ao culto, domingo à noite, geralmente por volta das 7h30 da noite tem culto em todas as nossas igrejas e lá fomos nós, uns 5 ou 6 garotos, fomos à igreja. E quando nós íamos à igreja, pensamos assim, de repente a gente não arrumou nenhuma gatinha lá no colégio, mas vai que aí na igreja tenha, né? Umas meninas que deem moral pra gente e tal, que legal, olha aí. Estávamos assim empolgados. Bom, chegamos e o culto começou. Naquele dia não tinha muita gente na igreja, na verdade poucas pessoas. E nós olhávamos para um lado, para o outro e víamos algumas gatinhas, só que as gatinhas estavam assim já mais vividas, você está entendendo, né? Algumas senhoras, com todo respeito, já idosas, e nós pensamos, as meninas não vieram hoje, que pena, logo hoje que os meninos vieram, né? Logo hoje que nós estamos aqui. Enquanto nós assistíamos ao culto, e naquele dia o pregador estava assim meio desanimado, veja, a igreja meio vazia, o pregador desanimado, e nós ficamos ali ouvindo, assistindo, olhando, e aí o Espírito Santo começou a tocar meu coração, e eu senti como que Deus dizendo assim, Gilson, dedique sua vida para mim, seja um pastor, ajude a igreja, motive o povo a servir ao Senhor e adorar ao Senhor. E quando pregar, pregue com entusiasmo, não assim desanimado, abatido, pregue com força, com entusiasmo. E eu senti como Deus tocar o meu coração e me falar essas coisas. E aí eu comecei a chorar. Eu tenho facilidade para rir, mas também tenho muita facilidade para chorar. E eu não conseguia me conter, algumas lágrimas começaram a descer, e aí um dos meus irmãos viu e disse assim, mas ei, o que está acontecendo com você? Está passando mal? Está sentindo alguma coisa? Eu disse, não, estou de boa, estou de boa. E eu me lembro que até um amigo brincou e disse assim, é a decepção dele porque não tem nenhuma gatinha na igreja. Ó, na verdade, meu pensamento estava em outro mundo, estava em outra realidade. E o Espírito Santo seguiu me tocando, me chamando. Era Deus, de alguma forma, me chamando para ser um pastor. Eu nunca imaginei que aconteceria isso naquele dia, lá na igreja. Quando o culto acabou, que nós saímos e andávamos na direção da rodoviária, os meus irmãos e meus amigos disseram assim, afinal de contas, o que houve com você? Fala a verdade. Eu disse, olha, eu decidi hoje aqui na igreja que eu vou ser um pastor. Eles disseram, mas como assim? O que isso tem a ver? E aí eu contei para eles. Eu disse, enquanto nós assistíamos ao culto, o Espírito Santo tocou meu coração e Deus me falou de um jeito tão forte. Se eu já pensava antes em ser um pastor, agora eu estou decidido.
porque eu tenho certeza que Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu não imaginava que naquele dia o Senhor iria ao meu encontro e de alguma maneira me tocaria, me chamaria e me daria essa convicção. É assim, uma das lições que a gente aprende nesse milagre realizado por Jesus é que o Senhor vem na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E como é bom quando o Senhor vem ao nosso encontro, não é? Ouça aqui, já estou quase terminando, mas eu preciso lhe dizer, o silêncio de Deus não significa sua ausência. O silêncio de Deus não significa que Ele está distante ou Ele está desinteressado. O nosso Deus é onipresente, Ele é onisciente. Nosso Deus, Ele tudo vê e Ele tudo sabe, Ele sabe a hora certa de agir. Creia no Senhor. Muitas vezes a dor, as perdas, a espera nos ensinam. A gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende nos momentos adversos, nos momentos difíceis. Jesus só foi ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, depois de horas em que eles estavam sofrendo ali no mar. Mas Jesus sabe a hora certa de agir, por isso que eu digo para você, confie no Senhor. Deus permite que nós passemos por sofrimentos, porque não raras vezes nos sofrimentos é que nós mais aprendemos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, está escrito exatamente isso, que Deus permite o sofrimento para nós amadurecermos, para nós crescermos, para nós nos firmarmos e nos fortificarmos nele. Oh, louvado seja o Senhor, porque Ele é Deus. Você e eu, nós todos, não precisamos ter medo. Nós temos um Cristo bendito que cuida de nós. Nós temos um Cristo maravilhoso que anda ao nosso lado, que guia os nossos passos, mesmo nas horas quando nós não podemos vê-lo, nós não podemos senti-lo, mas Ele está e sempre estará presente com você e comigo. É hora de música do quarteto Arautos do Rei. E essa música nos convida para nós buscarmos a Jesus, buscarmos Jesus de todo o nosso coração, porque na busca de Cristo, no encontro com Ele, então nós descobrimos o caminho da felicidade e nós nos sentimos seguros quando nós buscamos a Jesus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier, muita paz buscar.
sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Muito bom, muito obrigado, amigos, por essa música tão linda, por essa mensagem maravilhosa. É assim mesmo. Precisamos buscar o Senhor Jesus a cada dia e quando nós o buscamos com sinceridade, nós recebemos a sua paz. Eu fico pensando naquele momento ali no mar da Galileia, agitado, escuro, assustados, quando de repente os discípulos ouvem Jesus dizendo assim: sou eu, não tenham medo. Você e eu, nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos quem é Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, é o Salvador da nossa vida. Jesus é o nosso ajudador, é o nosso protetor. No tempo certo, o Senhor Jesus virá em nosso socorro. Lembra do Salmo 121, versos 1 e 2? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É assim mesmo. Vamos elevar nossos olhos ao Senhor e confiar que nossa vida está nas mãos do Senhor, por isso nós não precisamos temer nada. Eu posso citar para você também um verso pelo qual assim sou apaixonado. Jó 19, verso 25. No auge de seu sofrimento, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O seu Redentor vive, o nosso Redentor vive. Nós não precisamos temer nada, porque Ele se levantará sobre a terra. O controle da história está nas mãos do Senhor da história. Creia nisso. No momento certo Ele vai agir, no momento certo Ele virá. Posso orar com você? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, nesta hora, Senhor, nosso coração se volta a Ti em gratidão e louvor por Tua palavra que é tão linda. E eu Te peço, Pai, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor, para que nossa fé permaneça inabalável no Senhor e que mesmo e inclusive nas horas mais difíceis, nós não vacilemos, mas tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, por seu carinho, por estar conosco. E se o Senhor permitir, a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Tchau.